A Batalha Final, de Rick Joyner. Parte 1. As hordas do inferno estão em marcha. O exército demoníaco era tão grande que se estendia até onde a minha vista alcançava. Ele tinha divisões que se separavam umas das outras, cada uma das quais carregava uma bandeira diferente. As principais divisões marchavam com as bandeiras do orgulho, da retidão própria, da reputação, da ambição pessoal, do julgamento injusto e da inveja. Havia muitas outras divisões malignas como essas, além do alcance da minha visão. Mas as que estavam à frente dessa terrível horda do inferno pareciam ser as mais poderosas. O líder desse exército era o acusador dos irmãos em pessoa. As armas que essa horda levava também tinham nomes. As espadas tinham o nome de intimidação. As lanças tinham o nome de traição. E as flechas tinham os nomes de acusação, fofoca, calúnia e crítica. Batedores e companhias menores de demônios com nomes tais como rejeição, amargura, impaciência, falta de perdão e cobiça eram enviados à frente desse exército para preparar o ataque principal. Essas companhias pequenas com batedores em menor número não eram menos poderosas do que algumas das grandes divisões que as seguiam. Elas eram menores apenas por razões estratégicas. Assim como João Batista foi um único homem, mas com uma extraordinária unção para batizar o povo e prepará-lo para o Senhor, essas companhias demoníacas menores tinham recebido extraordinários poderes malignos para batizar o povo. Um único demônio da amargura podia disseminar o seu veneno em multidões de pessoas, até em raças e culturas inteiras. Um demônio da cobiça podia se prender a um único artista ou a um filme, ou até mesmo a uma propaganda e enviar o que parecia ser descargas elétricas de um lodo que atingia e tornava insensível uma grande parte de pessoas. Tudo isso era preparação para a grande horda do mal que vinha em seguida. Esse exército estava marchando especificamente contra a igreja, mas ele atacava a quantos pudesse. Eu sabia que o seu propósito era esvaziar antecipadamente um mover de Deus que está para vir, que se destinará a trazer muita gente para dentro da igreja. A estratégia principal desse exército era causar divisão em todo possível nível de relacionamento, nas igrejas, umas com as outras, nas congregações, em relação a seus pastores, entre maridos e esposas, entre filhos e pais, e até mesmo nos pequeninos, pondo-os uns contra os outros. Os batedores eram enviados para estabelecer aberturas nas igrejas, em famílias e em indivíduos que rejeição, amargura, cobiça, entre outros, poderiam explorar, tornando essas aberturas ainda maiores. Então, as divisões que o seguiam fluíam através dessas aberturas para vencerem completamente suas vítimas. A parte mais chocante dessa visão era que essa horda não estava montada em cavalos, mas principalmente em cristãos. A maioria deles era bem vestida, respeitável, e eles tinham a aparência de ser refinados e educados. Mas parecia haver também representantes de quase todos os estilos de vida. Essas pessoas professavam as verdades cristãs de forma a apaziguar a sua consciência. Mas elas viviam mancomunadas com os poderes das trevas. Quanto mais elas entravam em acordo com aqueles poderes, os demônios que a elas eram destacados cresciam e com maior facilidade dirigiam o que elas faziam. Muitos destes crentes hospedavam em si mais do que um demônio, mas um deles, obviamente, ficava encarregado da sua vida.
A natureza daquele que era o encarregado demonstrava em que divisão ele estava marchando. Embora as divisões estivessem todas marchando juntas, também parecia que, ao mesmo tempo, todo o exército estava à beira do caos. Por exemplo, os demônios do ódio odiavam os outros demônios tanto quanto odiavam os cristãos. Os demônios da inveja tinham inveja uns dos outros. O único modo pelo qual os líderes dessas hordas impediam que os demônios lutassem entre si era fazer com que eles concentrassem o seu ódio, a sua inveja, etc., nas pessoas em que estivessem montados. Entretanto, essas pessoas com frequência irrompiam em lutas umas contra as outras. Eu sabia pelas Escrituras que acontecera assim com alguns dos exércitos que tinham vindo contra Israel e que acabaram se autodestruindo. Quando o propósito deles contra Israel se frustrou, sua fúria foi incontrolável e eles simplesmente passaram a lutar uns contra os outros. Pude notar que os demônios estavam montados nesses cristãos, mas não estavam dentro deles, como no caso de não cristãos. Era óbvio que esses crentes teriam apenas que deixar de macumunar-se com os demônios para que se libertassem deles. Por exemplo, se um cristão sobre quem um demônio da inveja estivesse montado simplesmente começasse a duvidar da inveja, aquele demônio iria ficar mais fraco bem depressa. Quando isso acontecia, o demônio enfraquecido gritava e o líder da divisão mandava todos os demônios em volta daquele cristão que o atacassem, até que a amargura, entre outros, conseguisse montar nele de novo. Se isso não desse certo, os demônios começavam a citar as Escrituras, de uma maneira tão pervertida a ponto de justificar a amargura, as acusações, etc. Estava bem claro que o poder dos demônios tinha sua raiz quase que totalmente no poder do engano, mas eles tinham enganado esses cristãos até o ponto em que pudessem usá-los, fazendo-os ainda pensar que estavam sendo usados por Deus. Isso acontecia porque bandeiras de retidão própria estavam sendo carregadas por quase todos os cristãos, de forma que os que marchavam não conseguiam nem mesmo ver as bandeiras que assinalavam a verdadeira natureza dessas divisões. Ao olhar para a última parte, bem distante desse exército, eu vi o séquito do próprio acusador. Comecei a compreender sua estratégia e fiquei impressionado por ela ser tão simples. Ele sabia que uma casa dividida não pode permanecer, e esse exército representava uma tentativa de trazer divisão à igreja de forma tal que ela decaísse completamente da graça. O que era visível era que o único modo pelo qual ele poderia fazer isso era usar cristãos para guerrearem contra seus próprios irmãos. E era por isso que quase todos os que estavam nas divisões avançadas eram cristãos, ou pelo menos pessoas que professavam sê-lo. Cada passo que esses crentes enganados davam em obediência ao acusador fortalecia o poder deste sobre eles. Isso fazia com que a confiança dele e de todos os seus comandantes aumentasse com o progresso do exército, enquanto marchava indo para a frente. Era visível que o poder desse exército dependia do acordo que esses cristãos faziam com os caminhos do mal. Os prisioneiros. Multidões de outros cristãos que eram prisioneiros desse exército vinham em seguida a essas primeiras divisões. Todos esses estavam feridos e eram guardados por demônios menores do medo. Parecia haver mais prisioneiros do que demônios no exército. Surpreendentemente, esses prisioneiros ainda tinham suas espadas e escudos, mas não os usavam. Era chocante ver como muitos podiam ser mantidos cativos por bem poucos pequenos demônios do medo. Se aqueles cristãos ao menos tivessem usado suas armas, eles teriam se libertado com facilidade e provavelmente
teriam feito um grande estrago em toda aquela horda maligna. Em vez disso, eles marchavam submissos. Por cima dos prisioneiros, o céu estava preto, com abutres que se chamavam depressão. De vez em quando, um deles pousava sobre o ombro de um prisioneiro e vomitava sobre ele. O vômito era condenação. Quando o vômito atingia um prisioneiro, ele se levantava e marchava com a postura um pouco mais erguida por algum tempo, e então caía, bem mais fraco do que antes. De novo fiquei imaginando por que os prisioneiros simplesmente não matavam esses abutres com as suas espadas, o que eles poderiam ter feito com facilidade. Ocasionalmente, os prisioneiros mais fracos tropeçavam e caíam. Assim que atingiam o chão, os outros prisioneiros os apunhalavam com as suas espadas, depreciando-os. Então, os abutres vinham e começavam a devorar os que estavam caídos, mesmo antes de estarem mortos. Os outros cristãos prisioneiros ficavam à sua volta e observavam isso, concordando com o que acontecia, e até apunhalando de novo com as suas espadas os que estavam caídos. Enquanto eu observava, percebi que esses prisioneiros pensavam que o vômito da condenação era uma verdade que tinha vindo de Deus. Então, pude compreender que esses prisioneiros, na verdade, achavam que estavam marchando no exército de Deus. É por isso que eles não matavam os pequenos demônios do medo, nem os abutres. Eles pensavam que estes eram mensageiros de Deus. A escuridão da nuvem de abutres dificultava esses prisioneiros de ver que tinham aceitado inocentemente tudo o que lhes acontecia como tendo vindo do Senhor. Eles achavam que os que tropeçavam estavam sob o juízo de Deus, e por isso os atacavam do modo como faziam. Eles pensavam estar ajudando a Deus. O único alimento que era dado àqueles prisioneiros era o vômito dos abutres. Os que se recusavam a comê-lo simplesmente se enfraqueciam e até caíam. Os que o comiam fortaleciam-se por algum tempo, mas com uma energia maligna. Então, eles se enfraqueciam de novo até que tomassem um pouco da água da amargura que constantemente lhes era oferecida. Depois de beber dessa água, eles passavam a vomitar sobre os outros. Quando um dos prisioneiros fazia isso, um demônio que estava esperando para poder cavalgar montava-se sobre ele e o dirigia para uma das divisões da linha de frente. Ainda pior do que o vômito dos abutres era um lodo repugnante que os demônios urinavam e defecavam em cima dos cristãos sobre os quais cavalgavam. Esse lodo era o orgulho, a ambição pessoal, etc., conforme a natureza da sua divisão. Contudo, aquele lodo fazia com que os cristãos se sentissem aliviados de todo sentimento de condenação, de forma que facilmente acreditavam que os demônios eram mensageiros de Deus. E, na verdade, eles pensavam que aquele lodo era a unção do Espírito Santo. Senti tal repugnância do exército maligno que quis morrer. Então, a voz do Senhor veio para mim e disse: Esse é o princípio do exército do inimigo do último dia. Esse é o engano final de Satanás. Seu poder final de destruição é liberado quando ele usa cristãos para se atacarem entre si. Por todas as eras ele tem usado esse exército, mas nunca ele pôde usar tantos para esse seu propósito maligno como agora. Não tenha medo. Eu tenho um exército também. Você agora tem é que se dispor a lutar, porque não há mais para onde fugir desta guerra. Você tem que lutar por meu reino, pela verdade e por aqueles que foram enganados. Esta palavra do Senhor foi tão estimulante que imediatamente comecei a gritar aos cristãos prisioneiros, dizendo que eles estavam sendo enganados, pensando que eles me ouviriam. Quando fiz isso,
Me pareceu que o exército inteiro se virou e olhou para mim. O medo e a depressão que estavam sobre eles começaram a vir para mim. Permaneci ainda gritando, achando que os cristãos iriam despertar e perceber o que lhes estava acontecendo. Mas em vez disso, muitos deles passaram a pegar as suas flechas para me atingir. Outros apenas hesitaram, como se não soubessem o que fazer com respeito a mim. Senti então que tinha agido prematuramente e que cometera um erro grosseiro.